Olá, queridos, bom dia, graças e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é o nosso pensamento 18 de 43, já estamos a 18 dias, os nossos 43 dias de consagração. Que bom ter você aqui conosco. Bom dia a todos. Que bênção, que bênção. O pessoal está chegando, nós estamos a começar o nosso tema de hoje. Um tema que vai se dividir em quatro passos. Hoje nós estaremos trabalhando com o primeiro passo, graça e paz a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos, estamos aprendendo passo a passo como fazer ou como ter uma fé produtiva, uma fé que de fato haja, que de fato traga, que de fato realize, que de fato aconteça. Uma fé do tipo de Deus, uma fé que de fato agrada o Senhor. Bom dia a todos vocês, para mim é uma grande alegria começar a minha manhã compartilhando com você os meus pensamentos. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Hélio Silva. Bom dia, Vieira, Lucilene. Bom dia, Manu. Que bênção, que bênção. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hel Fimone. Bom dia, Lourdes, graça e paz. Bom dia a todos, bom dia a todos vocês que estão aqui chegando. E hoje nós estamos a começar, se você foi lá ou daqui a pouco você vai lá ver o nosso pocket de ensino. Nós, nesses 43 dias, a começar hoje do número 18, nós vamos fazer um tema de 4 passos. E hoje o primeiro passo é o declare. Então nós vamos aprofundar o tema, né, do declare. Então nós vamos ensinar ainda mais um pouco sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Começamos ontem, no 17, a aprofundar a história daquela mulher do fluxo de sangue. Nós tivemos alguns personagens na Bíblia que Jesus ele congratulou por causa da sua fé. Tivemos alguns personagens na Bíblia que Jesus ele parabenizou por causa da fé. E esses personagens eles merecem uma atenção quando nós vamos ensinar sobre fé, porque o próprio Jesus ele parabenizou. Ele pegou e ele disse assim: olha, eu estou parabenizando você. Ou de alguma forma ele sobressaltou que não foi o poder de Jesus somente, mas foi a fé. Então eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos tratar um pouco mais sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Nós vamos, na verdade, ainda passar mais 4 dias falando dela, aquela mulher que nos inspira, aquela mulher que não tem um nome bíblico registrado, mas por uma questão de forma estratégica, né? Porque aquela mulher sou eu e você. Aquela mulher, ela é alguém, qualquer pessoa, que se proceder como ela fez, não tem como, não tem nada que possa barrar aquela pessoa. Eu quero já começar fazendo algumas prévias, né, antes de orar, porque o pessoal está chegando ainda. Eu queria lembrar vocês, olá Mari Paula, bom dia, gente, bom dia Rafa, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo agora. Gente, hoje é o nosso pensamento 18, tá certo? Daqui a pouco estamos chegando na metade da nossa temporada de consagração, a nossa quaresma de fé, e nós estamos perto, né, de chegar até o dia da Páscoa, né? Mas essa quinta-feira agora nós teremos uma quinta-feira muito especial. Nós teremos na nossa igreja quinta-feira agora o Ted Greenwich, ele que é filho do diretor internacional do Rema, ele que ministra fé na igreja do pastor Kenneth Reagan Jr. E é uma grande bênção tê-lo conosco na nossa quinta-feira, na nossa super quinta. Então vai ser uma grande bênção mesmo. O pessoal está dizendo aí que sonhei com a gente subir na serra. Então você vai estar junto conosco agora domingo pela manhã. Então eu vou falar sobre isso agora também. Sábado agora, dia 18, 10 horas da manhã, nós vamos ter
o pastor Edilson de Lira na nossa igreja, 10 horas da manhã, e vai ser entrada franca para todo mundo que queira, todo mundo que assim deseje estar conosco, 10 horas da manhã. Não há nenhum tipo de entrada, vamos botar assim, como eu disse a vocês, é entrada franca. E pastor Edilson de Lira tem sido, para mim, durante já alguns meses, né, um mentor. Nós temos feito a mentoria e nós temos percebido o quanto nós temos mudado, crescido e avançado. Sucesso, crescimento, avanço não é por acaso. Sucesso, crescimento deixa rastro. E eu tive, assim, junto com minha esposa, uma grande vontade de trazê-los, né, pastor Edilson de Lira e sua esposa, para aqui, para a nossa casa, para a nossa cidade, para que nós pudéssemos não só ter um tempo maior com eles dois, mas também que a nossa igreja pudesse desfrutar, e todo o povo que ama, todo o povo que acompanha, ter também a possibilidade de receber da vida do pastor Edilson de Lira. E nós estaremos no sábado pela manhã, dia 18, com um evento chamado Impulsionar. O Impulsionar, a ideia é que ele possa falar sobre inspiração. Só para você entender, na nossa mentoria, nós estamos trabalhando com cerca de 80 livros, e esses 80 livros aplicados na prática. O pastor Edilson de Lira hoje, ele mentoreia, ele trabalha não só com igrejas, ele trabalha também com escola, ele trabalha também com ONG, ele trabalha também com empresários, ele trabalha com diversas pessoas, inspirando elas de diversas maneiras. E eu quero dizer para você que vai ser uma grande bênção a sua presença aqui e poder receber da vida do pastor Edilson de Lira no evento chamado Impulsionar. Então será extraordinário. Então você é nosso convidado, 10 horas da manhã, dia 18, sábado. E no mesmo dia 18, no sábado, às 19h30, nós estaremos com o pastor Edilson, a esposa dele, Mísia, no Explosão Profética. Ela tem um ministério, ela tem um chamado, ela tem algo que se chama o Gotas Profética. É um ministério que reúne profetas. Ela é uma grande profetisa, uma grande mulher de Deus, e ela vai estar naquele culto, né, cheio do poder de Deus, do mover do Espírito Santo, do manto do terra, né? Você que ama o mover do Espírito, você que ama o mover do Espírito Santo, querido, vai ser algo poderoso, algo maravilhoso. No domingo de manhã, no dia 19, nós estaremos saindo da frente da igreja, 5 horas da manhã, subindo a serra. Nós estaremos fazendo e realizando um culto, né, lá na Serra de Itabaiana, e nós sairemos 5 horas da manhã da nossa igreja, porque vai ser cerca de 6 horas, né, entre subida, culto e descida. Então sairemos 5, voltaremos 11, e vai ser uma grande bênção. E no domingo de noite nós teremos o culto de celebração final, né, algo poderoso, extraordinário, com o pastor Edilson de Lira, e eu sei que vai ser uma grande bênção para você. Vai ser um momento de explosão da fé, um momento de explosão mesmo, de avivamento. Então vai ser no domingo à noite. Então eu quero deixar para vocês aqui algo que eu sei que você, aqui embaixo também, aqui já agora, algumas informações. Se você está assistindo a gente agora pelo review, não estou dizendo você que está assistindo agora ao vivo, você que está assistindo pelo review, eu convido você para entrar lá no nosso YouTube, Joselito Rezende, e assistir por lá. E também fazer sua inscrição, porque lá tem talvez um conforto maior para você poder assistir pelo review do que no Instagram, né? Você pode voltar, você pode baixar, você pode fazer uma série de coisas lá no YouTube, que às vezes o Insta não tenha esse conforto para você. E também esse conteúdo está sendo replicado no meu Instagram particular, Joselito Rezende. Se você ainda não nos acompanha, por favor, nos acompanhe lá. Vai ser uma grande bênção você fazer a nossa comunidade crescer, vai ser uma grande bênção para a gente. Também estamos, durante esse tempo, levantando uma oferta para podermos comprar
os nossos equipamentos. E eu queria muito que você pudesse nos ajudar. Você vai abençoar essa terra, você vai abençoar esse ministério, e você fazendo isso, você vai estar nos ajudando a crescer organicamente, crescendo também com a nossa qualidade de transmissão. E se você tiver algo no seu coração para doar, para abençoar, é você doar aqui pelo ievvitaseeventos@gmail.com. Querido, seja participante financeiramente também daquilo que ele está lhe abençoando. Então você faz um Pix, tá certo? Você vai nos abençoar a poder comprar coisas que nós estamos precisando para poder melhorar a nossa transmissão. Estamos precisando comprar nesse momento urgente R$30 mil de equipamentos, e você pode nos ajudar, e eu sei que Deus ele vai colocar sementes na sua mão para assim fazer. Eu queria convidar você também, agora nesse momento aqui do lado direito, nós temos esse aviãozinho aqui, e eu já vou fazer isso aqui agora. Eu queria que você pudesse convidar o máximo de pessoas possíveis que estivesse ao vivo agora. Aqui do lado direito tem um aviãozinho, e eu queria que você pudesse convidar pessoas agora para poder estar conosco, nos acompanhando. E aí do lado direito você clica nesse aviãozinho embaixo e começa a marcar um monte de pessoas, e essas pessoas vão estar sendo acionadas que nossa live está no ar. O Instagram ele não entrega para todo mundo, ele não mostra para todo mundo que nós estamos ao vivo, e isso é uma forma da gente poder mostrar e a gente poder compartilhar a nossa live. Então convide aí, como o Alisson está falando, 5 pessoas, né? Convide aí o máximo de pessoas possíveis para participar da nossa live. Eu quero orar. Nossa live de hoje é o pensamento número 18 de 43, e o tema de hoje é Passo 1, Declare. Então nós vamos falar de 4 passos, e nós começaremos com o Declare. Ontem nós fizemos uma introdução, então nós poderíamos dizer que começamos de ontem a detalhar, e eu sei que vai ser algo poderoso. O pessoal está perguntando mais uma vez se terá transporte. Não terá transporte ônibus, porque o acesso não é um acesso tão legal assim. A gente vai de carro pequeno, então carro pequeno ou moto. Mas nós estaremos saindo da frente da igreja, então terão vários carros lá, e é bom conversar, né, os irmãos entre si, para poder um ajudar o outro. Então vamos lá. Eu quero orar com você, eu quero começar a nossa consagração da nossa manhã, e eu sei que vai ser uma grande bênção esse dia de quarta-feira. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, nós queremos louvar o teu nome. Nós sabemos que quando nós chamamos o Senhor vem. Quando nós proclamamos o seu nome, o Senhor vem. Obrigado porque o Senhor inunda nossos pensamentos, nossos sentimentos e nosso corpo com a sua presença. Pai, o nosso espírito cresce, e o nosso corpo, o nosso universo, o nosso mundo é tocado pela sua presença. O nosso espírito se enche de alegria, sendo assim o nosso corpo se enche de felicidade, e o que está ao nosso redor começa a ser positivamente afetado. Pai, obrigado porque nesta manhã nós profetizamos que teremos um dia extraordinário. Chamamos à existência, Senhor, nesse dia, notícias maravilhosas, notícias poderosas que chegaram dos 4 cantos. Nós profetizamos, Pai, que nesse dia nós teremos, Pai, um dia de tanto proveito, de tanto fluir da tua vida, de tantas coisas maravilhosas. Um dia cheio da tua graça, um dia cheio do teu amor. Nós declaramos, Pai, que tudo que o diabo planejou para esse dia está desfeito, e nós declaramos que as suas bênçãos, a sua misericórdia, a sua graça nos atinge, nos alcança nesse dia. Nós perceberemos a tua presença hoje, durante todo o dia, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Eu abençoo todos vocês que estão conosco neste momento. Estamos consagrando o nosso dia, estamos declarando as bênçãos do Senhor nesse dia, estamos aprendendo, né, como tornar o nosso dia um dia abençoado. Então, em Marcos 5, 28, 29 e o versículo 34, como eu disse, nós vamos estar esmiuçando o comportamento daquela mulher. Eu queria falar mais um pouquinho sobre isso. Na Bíblia, nós vamos ver algumas pessoas que foram elogiados, né, por Jesus.
nós vamos ver aquela mulher sírio-fenícia, que ela diz, né, que bastava as migalhas que caíam da mesa, né, que seria suficiente para salvar. A gente vê o centurião de Cafarnaum sendo elogiado pela sua fé. A gente vê também essa mulher do fluxo de sangue. Eu sei que você vai falar, tem aquela mulher que adorou o Senhor, mas ali estaria em outro contexto, estaria no contexto da adoração. Apesar dela ter sido liberta, entendemos que era Maria Madalena, entendemos que ela foi liberta, e há um tipo de fé ali envolvido também, e talvez a gente possa colocar também nessa categoria de pessoas que foram elogiadas pelo Senhor, pelo seu comportamento. Mas esses personagens são personagens que são extraordinários. Também, se você for em Hebreus, capítulo 11, você vai ver personagens do Antigo Testamento que foram elogiados pela sua fé, como Noé, como Moisés, como Abraão, como tantos outros homens que foram ali destacados. Mas nós queremos, nesses dias agora, pegar pedagogicamente aquela mulher do fluxo de sangue. Ontem, no Pensamento 17, você que não assistiu, assista, por favor. Nós falamos dos obstáculos que essa mulher tinha para poder receber aquilo que ela estava querendo. Eu mostrei para vocês que não foi fácil para aquela mulher ela tomar uma decisão. Ela precisou se encher de fé. Ela precisou se encher de algo para poder romper limites que estavam dentro dela. E eu quero dizer para você que a fé é justamente isso. A fé, fé nunca vai ser algo que você está vendo ou pegando. Por exemplo, eu estou com essa caneta aqui na minha mão, aqui agora. Eu não preciso ter fé, presta atenção nisso. Eu não preciso ter fé para pegar nessa caneta. Eu não preciso ter fé para acreditar nessa caneta. Eu não preciso ter fé para poder entender que essa caneta existe. Eu só preciso pegar, tá certo? Então, eu não preciso ter fé para o que eu estou vendo, para o que eu estou sentindo, para o que eu estou pegando. Isso não é fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. É a convicção, é a prova das coisas que não se veem. E é a substância, é a certeza da materialização daquilo que a gente espera. Então, a fé é a certeza daquilo que a gente espera. A fé é algo para hoje, daquilo que você está vendo no futuro. É trazer o futuro para o presente. A fé é a substância da esperança. Então, se você tem uma esperança sem fé, você vai ser uma pessoa frustrada. Por quê? Porque você vai sonhar muito, vai ter muita expectativa, mas nenhum tipo de fé vai ter nenhum tipo de resultado. É a fé que traz a materialização daquilo que você está esperando. A fé é um comportamento. A fé é uma atitude. Primeiro, de fato, você crê com o coração, como nós já falamos, e depois você confessa e age para que a justiça de Deus se manifeste, ou seja, a ação de Deus se manifeste. Nesse momento, nós vamos ler Marcos 5, 28 e 29 e o versículo 34. Está escrito assim: porque pensava. Gente, só isso aqui já daria uma live. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então, ela encheu a mente dela com pensamentos. Então, a fé começa com algo que você está enchendo a sua mente. Você precisa ser possuído por um pensamento. Você precisa estar possuída por um pensamento. E eu estou falando de algo que ainda não se materializou, ainda não aconteceu. Então você precisa encher. Você precisa, como é que eu poderia dizer isso? Você precisa emprenhar. Você precisa, de fato, colocar na sua mente pensamentos
que possam permear de uma forma tão forte que se torne real antes de acontecer. Então, tem pessoas, querido, que começam a fazer muita coisa para que esses pensamentos se tornem reais. E daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. E a Bíblia vai dizer assim: imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que a estava livre do seu sofrimento. Então lhe disse: filha, a sua fé. Não foi a fé de Jesus, foi o poder de Jesus, mas a fé dela. E isso você precisa entender claramente. A sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu queria que você pudesse meditar comigo e entender. A sua fé te curou. Aí você vai dizer assim: não, quem curou aquela mulher foi Jesus. Vamos de novo. Foi uma associação. O poder de Jesus foi despertado. O poder sobrenatural de Deus foi despertado. Foi canalizado para aquela mulher por um princípio chamado contato e transferência, através do gatilho da fé daquela mulher. Eu estou tentando ser bem pedagógico para você poder entender o processo de materialização da fé. Então, olhe para Deus hoje. Se você olhar para Deus hoje, você vai entender o que Jesus estava fazendo aqui. Você sabe que Jesus veio aqui para a terra. Você sabe que Jesus veio para expressar. A Bíblia diz que ele era a exata expressão de Deus. Ok? Então, quando Jesus veio aqui na terra, ele estava literalmente mostrando como Deus age. Ele estava mostrando literalmente o caráter de Deus, o agir de Deus. Naquele momento, centenas de pessoas tocavam em Jesus. E centenas de pessoas não receberam nada. Eu vou falar de novo essa frase para você entender, porque ela é muito forte. A Bíblia diz que a multidão comprimia Jesus. E Jesus diz, ele para aquela multidão e diz: alguém me tocou. Essa expressão de Jesus é como se ele dissesse: alguém me tocou de forma diferente. Ela disse: se eu tão somente tocar no seu manto. Eu espero que você entenda isso de forma poderosa. Aquela multidão tocava no rosto, na cara, nos ombros, no braço, nas mãos, nas pernas. Aquela mulher tocou no pano. Aquela mulher tocou no pano, na orla, no pedacinho do pano de Jesus. E Jesus sentiu aquela mulher. As pessoas topavam em Jesus, mas Jesus não sentiu saindo nada dele pelas pessoas tocando nele. Mas quando aquela mulher tocou no manto, aquela mulher estava frágil, aquela mulher estava fraca. E quando ela toca no manto, Jesus diz: alguém me tocou. E os discípulos pensaram que era uma pegadinha. Os discípulos pensaram que era alguma coisa que Jesus estava querendo ensinar naquele momento. E os discípulos praticamente disseram assim: Jesus, todo mundo está lhe apertando aqui. Todo mundo está lhe tocando. Centenas de pessoas, que é uma multidão, não dá para contar. Se fosse dezenas dava, né? Umas 100 pessoas, né? Mas quando passa, né? De fato, é uma multidão tocando. E o Senhor está dizendo que alguém lhe tocou e a gente tem que achar essa pessoa. O Senhor está mandando a gente achar essa pessoa, alguém que tocou o Senhor. Todo mundo está lhe tocando. Então eu lhe faço uma pergunta: quantas pessoas estão tocando hoje em Deus? A primeira pergunta é essa. Mas a segunda é: quantas pessoas estão recebendo de Deus? Porque nesse versículo a gente aprende que não basta tocar, a gente tem que saber tocar.
E a gente toca em Deus pela fé para receber dele. Porque você pode abrir sua boca e começar a murmurar. Ó Deus, eu não aguento mais essa vida. Ó Deus, eu estou tão fraco. Ó Deus, ó céus, ó vida. Deus está lhe ouvindo? Está. Ele é onisciente. Ele está ouvindo tudo. Mas a pergunta é, você está acionando Deus? Você está fazendo com que Deus age em sua vida pela graça? Você está permitindo que Deus se manifeste na sua vida? Basta ver os resultados. Basta ver os resultados. Basta ver os resultados de quem vive reclamando e murmurando. Para quem ora desse jeito. Para quem fala com Deus dessa forma. Basta ver os resultados. Para quem anda em fé e toca em Deus em fé, e quem não toca em Deus em fé. Então a primeira coisa que eu quero ensinar a você nessa manhã é que essa mulher recebeu de Jesus não é só porque tocou. Porque alguém pode ensinar para você e dizer bem assim, basta tocar em Jesus, como aquela mulher. E fica na sua mente que, então eu vou abrir a boca e vou começar a falar um bocado de besteira. Eu vou abrir a boca e vou começar, ó Deus, ó céus, ó vida, eu não aguento mais, eu já estou assim. Eu não estou dizendo, querido, veja, eu não estou dizendo que você não pode chegar diante de Deus, presta atenção no que eu estou falando, e dizer, como Paulo fez, Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu não sei mais o que fazer nessa área e eu preciso que o Senhor me fortaleça. Isso é uma oração buscando a graça de Deus. O que eu estou falando são pessoas que vão diante de Deus para reclamar. Deus, a minha vida não presta, sabe? Eu, sinceramente falando, eu quero desistir de tudo e começa a murmurar. Isso daí, você está fazendo com que Deus te ouça, mas Deus não tem como se mover, porque a lei que Ele colocou aqui na terra para que haja chuva foi a evaporação. E isso quem vai falar é Jó. Como as nuvens são formadas, como a chuva cai, e se compara à oração. A Bíblia diz em Apocalipse que as nossas orações devem subir como um incenso. Então, o que faz a chuva de bênção de Deus se manifestar na sua vida é a lei da fé. O que faz chuva cair na terra é a evaporação. O que faz chuva de bênção cair na terra é a fé. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então, aquela mulher começou o processo de fé. Eu falei ontem, ouvindo. A Bíblia diz que ela ouvia falar de Jesus. Então, meu amado, minha amada, se você ficar só ouvindo problema, se você só ficar ouvindo pensamentos negativos, eu quero dizer uma coisa para você. Você, sinceramente, você vai encher a sua mente de pensamentos negativos e você só vai agir de forma negativa. Eu lembro de alguns casos que eu queria contar para você. Por exemplo, eu lembro que nós tivemos alguns membros da nossa igreja que estavam surtando durante a pandemia. E eu, quando fui ver esses irmãos, eles estavam o dia todo na televisão. Gente, a mídia, deixa eu falar para você algo para você. Veja, se eu fosse, por exemplo, se a gente tivesse agora um Instagram que falasse sobre sexualidade, se nós tivéssemos um Instagram agora que falasse sobre besterol, ou polêmica, como o povo fala, treta, né? Polêmica, nós teríamos um Instagram que uma live bateria recordes. Então, um Instagram, um YouTube que trate de conteúdo, não estou dizendo que não tenha, mas que trate de conteúdo, são Instagrams que, se você observar, ou YouTubers, que você vai perceber que esses Instagram e YouTube não
demora um tempo de forma orgânica, né? Mas para poder crescer. Mas se, por exemplo, eu dissesse, alguém chegasse assim, eu vou agora, presta atenção no que eu vou falar, eu vou agora mostrar um pedaço do meu corpo para você, né? Todo dia mostrasse um pedaço do corpo para alguém, aquilo ali bombaria rapidamente. Se fosse um Instagram, um YouTube que falasse, que tratasse, né, de treta, de briga, de discussão, de fofoca, de a última notícia, de fofoca, de besterol, também cresceria rapidamente. Mas Instagram e YouTube de conteúdo cresce. Nós temos youtubers, pessoas que têm Instagram que tratam de conteúdo, mas o crescimento, entenda o que eu estou dizendo para você, não é tão rápido quanto as plataformas que trabalham com a parte de sexualidade, besterol e treta e polêmica. Então, deixa eu tentar explicar para você. Você não vai ver no Jornal Nacional, você não vai ver, sabe, nos jornais, dizendo assim, aleijado levanta no Ministério do Pastor Cris, na África, na última escola de cura que ele teve. Vamos lá, repórter tal, você está aí na África, diretamente de Joanesburgo, como foi? Me explique o que esse aleijado fez, o que ele comia, o que ele fazia para poder se levantar e tocar na unção. Você não vai ver isso. Você não vai ver a Globo mandando um repórter para a África para mostrar os milagres que está acontecendo. Você viu aí que teve um avivamento e tem tido um avivamento nos Estados Unidos, de uma universidade. Você não viu uma nota no Jornal Nacional. Você não viu uma nota no Jornal Nacional. Um negócio que parou uma cidade. Mas um trem que descarrilhou e explodiu, você vai ver. Você não vai ver uma nota de uma cidade que foi impactada por um avivamento. Uma nota. O Instagram falou disso. O YouTube falou disso. Mas o Jornal Nacional falou sobre isso? De jeito nenhum. Aí tem gente que diz, não, eu vou assistir esses jornais porque eles estão falando a verdade. E eu não posso ficar de fora da verdade. Vamos escutando. Aí pior ainda, são pessoas que passam e me amem, assim, os jornalistas, as pessoas que estão aí me ouvindo, sabe, me amem mesmo, e nada contra. Mas eu estou falando para as pessoas que querem viver uma vida de fé. Aí chega lá de tarde, tem uns programas de tardezinha para de noite, de tardezinha até ali umas 8 horas, ali das 5 horas da tarde até umas 8, tem programas de televisão que é chamado de programas policiais. O William tá falando aqui, só colocando lixo mental para dentro. É isso mesmo, William. Isso mesmo. Mulheres à mesa. As pessoas, em uma grande parte, amam se alimentar de besterol. É isso mesmo. Hoje, o que é errado se tornou certo, certo se tornou errado para o mundo. Então, você vai ver ali à tarde, aí você liga, né? Eu estou falando, você sabe o que eu estou falando. Aqueles jornais policiais. Vamos de novo. Aqueles jornais policiais. Tem gente que é viciado naquele negócio. Jornal policial. Meu irmão, é sangue, velho. É sangue. Mãe mata o filho e não sei o que lá. Então, você vai ver sites que precisa faturar, que precisa pagar funcionário, que precisa pagar os canais, precisa pagar os impostos. E eles mesmos falam, o que gera notícia é polêmica, morte, violência e sexualidade. É o que gera notícia. Aí você entra nesse funil, entra nesse turbilhão. Aí liga lá. Olha como, Beltrano matou Cicrano. A mulher matou o marido matou a mulher. O filho matou o pai matou o filho. O avô estuprou a neta
matou a avó. E você fica naquele negócio. Aí a mídia pega um caso. Depois de falar todos bagaçados, voltemos agora ao caso da menina que foi estuprada. E agora vamos ver como é que está esse caso. Você pega esse negócio aí, meu irmão, esmiuça durante um mês. Um mês, meu irmão, isso aí. Aí você começa a assistir aquilo ali, começa a assistir todo dia aquele negócio, né? E aí aquela história ali fica ali entrando na sua mente. Então eu comecei a perceber irmãos na época da pandemia que estava surtando, porque morreu 30, morreu 40, morreu 50, morreu 2.000, está aumentando o número de casos. Agora as pessoas estão morrendo de tudo que era canto, está faltando respirador, está faltando isso. O povo estava surtando. E literalmente eu comecei a aconselhar pessoas que estavam surtadas dentro da igreja, que eu disse, a primeira coisa que você vai fazer é desligar a televisão. A primeira coisa que você vai fazer é desligar a televisão. E vai se encher de fé. A primeira coisa que você vai ter que fazer na sua vida é fazer isso acontecer. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu tenho muita coisa para falar hoje, tá certo? Ontem eu estava ministrando no nosso grupo de crescimento Nossa Senhora da Glória. Nós temos um grupo de crescimento na cidade Nossa Senhora da Glória. Estamos começando uma obra lá em Nossa Senhora da Glória. E aí eu estava falando sobre um exemplo que eu dei para eles, sobre o genoma humano. Genoma humano. Quando fora investido, ou investidos, né, bilhões de dólares para a decodificação do genoma humano, a ideia da indústria farmacêutica era que, ao decodificar o genoma humano, eles teriam ali como é que eu poderia dizer? Um mapa, eu acho que eu posso usar essa palavra, um mapa para fazer remédios. Então, na hora que a gente decodificar o genoma humano, eu lembro que meus professores falavam isso em sala de aula, eu lembro que essas eram as notícias, né? A expectativa, quando for decifrar o genoma humano, é que nós possamos ter antecipadamente um remédio para cada coisa, que consigamos ter a cura para o câncer, consigamos ter a cura para todos os problemas genéticos, que tem problemas genéticos, e nós possamos quebrar esses problemas, porque estará ali decodificado o genoma humano. Ninguém está dizendo, eu não estou dizendo, preste atenção no que eu estou falando, eu não estou dizendo que não foi importante, pelo contrário, eu vou dizer para você do que foi para mim mais importante do genoma humano. E aí, eles perceberam, eu não tenho aqui exatamente o número, mas eles perceberam que o maior percentual de doenças eram acionados por uma coisa chamada a parte volátil do genoma. Que o genoma ele é volátil. Ou seja, o corpo do ser humano é volátil. E que a maior parte das doenças são gatilhos. E são gatilhos mentais. A Bíblia diz que o rancor guardado seca até os ossos. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes a gente tem a mania de dar ouvidos somente à ciência. Quando eu digo somente, não é que eu não entendo negacionista, não. Pelo contrário. Nós não somos negacionistas. Nós somos positivistas, vamos botar assim. Nós não estamos negando, nós estamos, afirmando. Somos afirmacionistas. Nós estamos afirmando que antes da ciência se manifestar, a Bíblia já dizia. O que você procurar na ciência hoje, que ela comprovou, na Bíblia já dizia. Tem um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, que é feita por cientistas. E a Bíblia Tinha Razão. É um livro apologético. Eu estou tentando gerar em você algo nessa manhã. Eu estou trazendo conteúdo para você nessa manhã. E o genoma humano provou algo. Que o que o homem pensa e ele fala, isso se manifesta no corpo. Ele provou que estresse, melancolia, depressão, pensamentos negativos é uma atmosfera
dentro do corpo para ativar doenças da pessoa. Então, a alma adoece, o corpo adoece. Foi o que eles perceberam através do genoma humano. Vem cá, já que as doenças não são, na sua maioria, provocadas por um fator genético, e ainda aqueles que são de fator genético, nem todos são ativados, está ali a carga genética da doença, mas não é ativado, o que tem, ou qual é o principal gatilho para o genoma? E eles falaram, a alma doente e aquilo que se fala pela boca. Vocês estão conseguindo entender isso? Ah, pastor, então o senhor está falando que é uma questão natural. Não, eu estou dizendo que a ciência está provando um sobrenatural. É porque você não vai ver nenhum cientista ganhando bolsa, você não vai ver nenhum cientista, nenhuma... Olha, deixa eu tentar explicar para você como é que é a indústria da bolsa, a indústria da faculdade, a indústria da ciência. Deixa eu explicar como é, certo? Vamos lá. Se as igrejas hoje se juntassem e dissessem assim, faculdade e tal, nós estamos pagando 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais, e nós estamos, através de 2 bilhões de reais, dando 200 bolsas, tá certo? Para você, faculdade, selecionar um grupo de pesquisadores para poder provar que a fé, ela é verdadeira, ela é real. A faculdade ia pegar esses 2 bilhões, ela ia abrir processo seletivo, e os TCCs, escuta o que eu estou lhe dizendo, os TCCs iriam apontar para o que eu estou falando. Me ame no que eu estou lhe dizendo. Aí você agora pega a indústria farmacêutica X, certo? Se você está duvidando do que eu estou falando, você pega um documentário chamado Cosmos, não do de Carl Sagan, o novo, o do discípulo dele, que é o Moreno, me esqueci o nome daquele cientista. É só você botar assim, Cosmos. Aí você vai ver um que é antigo, que é um branco, um homem branco, que é Carl Sagan. Eu estou falando do novo. Um dos episódios vai falar da indústria da ciência, que usava o chumbo para poder refinar a gasolina. E durante muitos anos, uma determinada marca de carro, que também é detentora de grandes patentes de refinaria e de postos de gasolina, ela pagou cientistas, presta atenção no que eu estou lhe dizendo para você nessa manhã, e ela colocou e ela pagou a cientistas para dizer que o chumbo não tinha problema nenhum no refino da gasolina. Depois de décadas, quando foram buscar a datação da Terra, que foi ver que o chumbo estava impregnado em tudo e até no ser humano, o cara lá, o cientista lá, teve que brigar contra todos e contra tudo, que o chumbo, ele fazia mal à saúde. Cidades que tinham refinaria, as pessoas eram doentes, morreram pessoas contaminadas por chumbo, pela refinaria, pelo escapamento de carro. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Porque cientistas eram pagos para poder dizer que chumbo não fazia mal. Então, a indústria da ciência é manipulada. A indústria da ciência é tendenciosa. A indústria do jornalismo é tendencioso. Então, se você ficar ligando a televisão, olha o caminho que eu estou pegando aqui, de forma muito lúcida. Se você pegar o caminho da televisão, você não vai ver esperança nenhuma. Você não vai ver, querido, notícia nenhuma. Você acha que vai aparecer lá as curas que aconteceram durante 8 anos da nossa igreja? Você acha que alguma televisão vai dizer assim, olha, a Igreja Verbo da Vida de Itabaiana está fazendo 8 anos, vamos lá fazer uma matéria sobre o resumo dos 8 anos da Igreja Verbo da Vida, e nós podemos chamar pessoas que foram curadas, tratadas, libertas, lá na Igreja Verbo da Vida de Itabaiana. Você acha que vai acontecer isso? Vai não. Agora, se a escola de samba, Unidos para o Inferno, a escola de samba Unidos para o Inferno, fizer 50 anos, 40 anos, né? Vamos lá. Aí bota lá uma mulata, nua, seminua, dançando, uns 10 pinguços lá tocando, e aí, vamos lá, a escola de samba
Unidos para o Inferno está fazendo 50 anos, essa comunidade que tem sido tocada por essa alegria, essa comunidade. E é isso que vai mostrar, meu irmão, na televisão. Você acha que vai mostrar 50 anos da Assembleia de Deus, 100 anos da Presbiteriana não sei da onde, 200 anos da Igreja Luterana de não sei da onde? Você acha que vai mostrar isso? Você acha que vai mostrar isso? Não vai não. Aí você liga a televisão, aí passa o dia todo, enchendo a mente, enchendo a mente. Eu estava acompanhando um caso, vá prestar atenção no que eu estou dizendo hoje, tem tudo a ver com essa mulher aqui. Aí, eu estava acompanhando um caso de uma irmã. E a irmã, o filho dela nasceu com um tipo de alergia. Um tipo de alergia lá, X. O pessoal tá rindo aqui, né? Eu comecei a me soltar. E aí, rapaz, eu tenho um sonho de fazer um stand-up, viu? Um dia eu vou fazer um stand-up gospel, vai ser de torar. Aí, veja. Aí os caras lá, desculpe, essa moça, primeiro que ela estava grávida, essa moça ela estava grávida, uma mulher que eu estava acompanhando, né? Uma mulher casada, estava acompanhando ela, e ela estava com um deslocamento de placenta, acho que era isso, me perdoe aí, tá certo? Mas é um negócio desse assim, deslocamento de placenta, um negócio desse. Rapaz, ela entrava todo dia no Google. Você já botou? Se você, vamos botar aqui um negócio. Se você pegasse Novalgina, repare só, viu? Presta atenção. Se você for lá para a bula da Novalgina, vou ler a bula da Novalgina. Aí tem lá, efeitos colaterais. Vai lá mesmo, eu estou dizendo a verdade para você, que eu estou falando a verdade. Aí você vai lá, a bula da Novalgina. Aí você vai botar efeitos colaterais, derrame. Você vai ver que tiveram pessoas que tomaram Novalgina e tiveram derrame. Aí você vai dizer assim, pastor, a Novalgina causa derrame? Não. Mas, presta atenção no que eu estou falando. Toda vez que vai ser legalizado um tipo de remédio em um país, em uma nação, tem que ser pego um lote de pessoas, né, que é o último estágio, que eles chamam, né, que é o estágio que é utilizado em seres humanos, e tudo que acontecer com esses seres humanos tem que ser colocado no papel, velho. Então vamos supor, o Beltrano estava tomando Novalgina, um lote de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, estava tomando Novalgina, teve um derrame, vai ter que botar lá, derrame. Então, você vai começar a dizer, rapaz, eu tomei Novalgina hoje, já comecei, meu Deus, começou, no lugar de melhorar, estou me sentindo mal. Eu vou ter, né, o efeito placebo, né, a pessoa está colocando aqui, mas é porque, de fato, pega um lote com o pessoal que vai tomar água, né, vamos botar assim, água com açúcar, e outro que vai tomar o Novalgina, aí para ver efeito placebo. E aí também vai ver os efeitos que causam nas pessoas. Exatamente isso aí. E aí tem lá a galera que teve derrame. Se você for botar isso, você toma Novalgina. Entende? E aí, meu irmão, você vai começar... Aí, ali eu estava com uma pessoa... A mesma coisa se você pegar assim, por exemplo, botar lá no Google, dor de cabeça. Você começa a sentir dor de cabeça. Aí bota dor de cabeça. Meu irmão, doutor Google vai dizer derrame, câncer no cérebro, tumor no cérebro. Vai colocar lá, você vai dizer, meu Deus, eita, essa dor de cabeça é um tumor no cérebro. Então, as pessoas começam a noiar, a pirar a cabeça. Pirar. Por quê? Porque o que vai estar no topo do Google vai ser exatamente aquilo que mais é procurado, mais é aberto, mais é pesquisado. Tem que ter muito cuidado com isso. Ou aquilo que é mais pago. Tem que ter muito cuidado. E aí essa mulher, ela estava com um problema no útero, não era na criança, era no útero. Era alguma coisa na placenta e o útero, mas não era na criança. Essa mulher, ela entrou no Google e todo dia ela pesquisava sobre aquele problema da placenta. E chegava para mim, pastor, não é porque olha, a placenta, olha, a placenta, e você via que era só negatividade. E eu dizia, minha irmã, pelo amor de Deus, o que foi que o médico falou que é a sua parte qual é?
Não, o médico disse, descanse e toma o remédio. Pronto, só faça isso. Então você vai fazer o que o médico disse. Repare que nós não somos negacionistas. Você vai fazer o que o médico mandou. Você vai ficar quieta e tomar o remédio. Agora você vai fazer o que o pastor está mandando. Além de ficar quieta e tomar o remédio, você vai confessar a palavra. Você vai crer que a sua placenta é normal, que o seu útero é normal, que o seu ovário é normal, o tronco é normal, que o menino é normal. Você vai parir normal. Então você vai crer e vai confessar isso. Você vai fazer o que o médico está dizendo e vai associar a fé. Essa irmã não fez o que eu disse. E aí teve muito trabalho, a criança nasceu com muita dificuldade, e ali, enfim. A criança nasceu. Aí a criança nasceu, meu irmão, me perdoe aí, tá certo? Aí a criança nasceu com uma mancha vermelha nas costas. Aí essa mancha vermelha nas costas, Igor, você quer dar do ramo aí, me ajuda aí. Aí essa mancha vermelha nas costas era um pré-diagnóstico de uma doença rara, na verdade uma doença X, que não sei o que lá. Aí disseram, o médico disse, olha, nós vamos estudar, nós vamos ter que fazer uma série de exames, porque o seu filho nasceu com uma mancha vermelha nas costas. Essa mancha vermelha é um pré-anúncio que pode ser uma doença Y. Aí essa mulher, uma irmã da igreja, já entrou no grupo das mães da doença X. E já entrou lá, meu irmão. E aquela criança começou a ser colocada dentro de uma redoma de negatividade, de que está doente, de que, pastor, olha, eu não posso sair de casa porque meu filho, olha, pastor, porque o meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. E os sintomas estão aparecendo, e não é só esse sintoma, é o próximo sintoma, é o outro sintoma, é o outro sintoma, é o outro sintoma. Dizendo, mulher de Deus, pelo amor de Deus, você está sendo possuída. E lá ela entrou no grupo das mães. Aí as mães daquela doença lá postavam as fotos cada vez mais piores de outras crianças. Gente, me ame, bote a mão nas minhas palavras, mas a verdade é essa, nua e crua. Sabe? Ah, pastor, então a gente não vai procurar informação? Vai, meu amigo. Com o médico e com a palavra. O médico disse, pode ser, na mente da pessoa já é. Nós somos do tipo que se tiver 0% de chance, a gente se apega ao poder da ressurreição. Se tiver 1% de chance, imagine, pode ser é 50%. Quando alguém diz assim, pode ser, é porque é 50% para sim, 50% para não. E na cabeça da pessoa, já era. E não só já era, ela já era mãe de alguém que tinha aquela doença. E já entrou no grupo das mães da doença. E todo dia via ali um microsintoma X. Meu filho está tendo microsintoma X. E começou. Aquela mulher literalmente adoeceu. Aquela mulher ficou compulsiva. E eu olhei para aquela mulher e eu disse, pare. Você tem que parar. E muitas vezes um pastor vai ser como um pai. Parem. E eu me lembro que ela não gostou. A minha esposa e eu fomos conversar com ela. Nós demos um choque nela. E ela não gostou. E no final das contas, deixa eu tentar explicar isso para você. É verdade, tem que entrar no quadro das mães que oram. No final a criança não tinha aquela doença. Então essa mulher aqui, do fluxo de sangue, ela começou a pensar, ouvir, Jesus cura. A Bíblia diz que ela ouvia dizer. O que ela ouvia dizer? Meu irmão, Jesus cura Y, cura câncer, cura AIDS. Não estou dizendo que naquele tempo tinha AIDS, é só um exemplo. Cura Covid, não estou dizendo que tinha Covid naquele tempo, é só um exemplo. Cura o Satanás, cura o raio que o parta, o diabo ao quadrado, os quintos dos infernos, o que vem dos quintos dos infernos. Jesus cura.
E ela diz, rapaz, se Jesus cura isso, então ele me cura também. E ela agora começa a pensar, cara, deixa eu tentar explicar isso para você. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos. Pastor, pensamento não é algo bíblico. Pensamento positivo não é algo bíblico. Quem disse a você, irmão? Ah, o teólogo Beltrano. É heresia, irmão. Tudo começa com esperança. Tudo começa com a esperança. A fé é a certeza da esperança. Aí você não tem pensamento positivo. Aí você acha que a coisa vai acontecer. Não. Eu não estou dizendo que o pensamento positivo traz, mas é o início. Para depois a fé vir. O pensamento positivo é como se fosse um alvo lá distante. Lá distante. E a fé é a flecha. Você está me entendendo? E o arco é a sua ação. Vamos pensar dessa forma. Então, sem alvo, sem esperança, você não vai atirar a sua fé. Então, pensamento positivo é importante. Não venha me dizer que pensamento positivo não é importante. Alguém vai... uns abençoados aí que caiu de carroça teológica, vai dizer assim, essa galera da fé é do pensamento positivo. Somos mesmo. Mas a gente não fica só nisso, não. Aí, o que é que acontece? Essa mulher começou a se encher de pensamentos positivos. Ela pensava. Olhe, Jesus, entenda. Gente, Jesus, entenda, gente. Ele diz assim, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Porque pensava. Então, essa mulher, presta atenção no que eu estou dizendo, ela começou a pensar, eu vou lá, vou entrar no meio da multidão, eu vou tocar em Jesus, basta ser só no manto dele. E na hora o sangue estanca. E ela começou a pensar no sangue sendo estancado. Ela disse, pronto, se eu fizer isso, então assim, como é que vai ser mesmo? Vai ser assim. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Vai ser assim, assim, assim. Vai ser desse jeito. Vai ser dessa forma. Vai dar certo. Já deu certo, já deu certo. Rapaz, já deu certo. Ô, rapaz, já deu certo. Já deu certo. Já deu certo, já deu certo. E o sangue jorrando. E o sangue jorrando. Não, já deu certo, já deu certo. Já deu certo, já deu certo. Não, já deu certo. Vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E ela começa a falar. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Se tão somente tocar, se tão somente tocar. Se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar. E vai acontecer, e vai acontecer. E aí ela foi. Quando ela toca em Jesus, Jesus disse, imediatamente, a sua hemorragia que ela tinha, ela ficou livre. E ela disse, e ele disse, a sua fé, o meu poder, porque ele disse, eu percebi que o meu poder saiu. Epignoses, isso é outro momento que eu vou explicar sobre isso. Ele disse, eu percebi que de mim saiu o poder. O poder sai de Deus, entenda, de uma vez por todas isso. Mas a fé sai de você. De novo, deixa eu tentar. Quem cura é Deus. Meu irmão. O poder curador está em Deus, abençoado. Mas a fé sai de você. O poder de prosperar está em Deus, meu amado. Foi Deus. Quem foi que me prosperou? Foi Deus, foi Deus. Quem foi que me libertou? Foi Deus, foi Deus. Quem foi que me salvou? Foi Deus, foi Deus. Mas quem abriu a boca para dizer eu confesso a Jesus? Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Quem lhe salvou? Poderá você ser salvo? Não. É a justiça de Deus que lhe salva. É o sangue de Cristo que lhe redime. Quem é que lhe leva do inferno para o céu? Jesus. Pelo seu sangue, por aquilo que ele fez naquela cruz, pelo pagamento da dívida, pelo escrito de dívida pago.
Mas quem abriu a boca, abençoado, para poder receber essa salvação? Você. A Bíblia diz que se você crer no coração e confessar com a boca, você recebe salvação. Então deixa eu tentar explicar. Crer com o coração é isso, eu vou ser salvo. Você está ali ouvindo a pregação. Você se lembra no dia que você foi salvo? Você lembra no dia que você levantou a mão? Eu me lembro do dia que eu levantei a mão. Você lembra do dia que você recebeu salvação? Eu lembro desse dia. Eu estava ali, numa igreja presbiteriana, ouvindo o pastor pregando, ouvindo ele ministrando. O Espírito Santo queimava dentro de mim, dizendo: é isso. Batendo a porta, é isso. É isso. Quem quer receber salvação? Eu aqui. Levantei minha mão e fui. Agora eu lhe pergunto, e se eu não abrisse a boca? E se eu não confessasse a Jesus? Então quem traz salvação, quem traz prosperidade, quem traz cura, quem traz libertação, ou seja, quem liberta, quem cura, quem prospera, quem salva, é Deus. Eu sei disso. Mas Jesus explicou o processo. A cura, a salvação, o poder sai de mim. Mas é a sua fé. É a sua fé que toca em mim de forma diferente. Jesus está dizendo que tem um monte de gente todos os dias tocando em Deus. Mas nem todo mundo está recebendo. Porque você recebe pela fé. Pela fé. Pela fé. Então o poder vem de Deus e a fé vem de você, irmão. E a fé vem você começando a emprenhar, a pensar. É por isso que você precisa, irmão, estar ouvindo. A fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que ele está dizendo? Meu amigo, pare de estar escutando desgraça. Pare de estar escutando besteira. Gente, você sabe há quanto tempo eu não ligo uma Globo da vida? Ah, pastor, o senhor... Gente, você sabe há quanto tempo, né? Eu ouvi de Érico Rocha. Érico Rocha. Talvez você conheça esse cara. O cara que ensinou sobre lançamento, né? O cara que criou o lançamento no Facebook. Ele disse: olha, eu desliguei a Globo e fiquei milionário. Ele vai falar isso: desliguei a Globo e virei milionário. Por que ele falou isso? Ele falou isso para dizer o seguinte: cara, você vai enlouquecer. Você vai endoidar, você não vai ter pensamentos lúcidos, ouvindo bagaçada dos outros o dia todo. Vai ouvir coisas de Deus, coisas positivas. Porque, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está mandando você ficar alienado, não. Procure meios de notícias que possam lhe dar notícias mais saudáveis. Agora entenda, consiga compreender. Existem notícias que estão vindo dos céus. Existem notícias que estão acontecendo, existem notícias que estão ocorrendo, existem coisas que estão acontecendo, maravilhosas, poderosas. Essa é a última colheita, por exemplo. Existem coisas, milagres extraordinários que estão acontecendo, que ninguém comenta, que ninguém fala. Não vai estar no telejornal de hoje o que está acontecendo do céu para a terra, não. Só vai estar hoje no telejornal o que está acontecendo do inferno para a terra. Então, meu irmão, deixa eu dizer para você, eu quero dizer para você que você é uma bênção. Você é de fato algo que Deus fez para você poder dar certo. Que Deus, ele te ama. Que Deus, ele projetou você para ser um sucesso. E que você precisa acionar esse poder que está dentro de você. E essa mulher fez isso. E hoje nós aprendemos e estamos aprendendo o primeiro passo. Declare. Mas você só declara quando emprenha. Emprenhe. Rapaz, uma coisa que você tem que fazer, eu vou finalizar com isso. O Alisson botou aqui uma figurinha da mente explodindo. Então vou detonar o resto aqui. Sabe, Jacó, ele chega para Labão.
Jacó chega para Labão, presta atenção, por favor. Jacó chega para Labão e diz assim: Labão, cara, Labão era o sogro dele, né? E, enfim, você conhece a história de Jacó, se não, vai lá estudar um pouco. Jacó estava trabalhando há 14 anos para Labão de graça. Tu imagina um negócio desse? O cara casado, o cara com filhos, e ali ele está trabalhando há 14 anos. 7 mais 7, lembre disso. E ele chega para Labão e diz: Labão, eu queria um salário. Rapaz, Labão era sogro de Jacó, né? E ali Labão diz o seguinte: rapaz, como é que eu vou dar um salário para esse cara? Eu não quero pagar salário para esse cara, né? E ali naquele momento, eu quase finalizando, ali naquele momento, Labão ele chega e diz assim: vamos fazer o seguinte, né? Jacó dá ideia para Labão, né? Porque ele percebeu que Labão não queria pagar salário. Então Jacó diz: rapaz, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí Jacó diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, as ovelhas que nascerem malhadas é minha. Aí Labão pensou: eu tenho 2 apriscos. Eu tenho duas, vamos botar assim, 2 fazendas. Para ficar mais fácil de você entender. Não é exatamente isso, mas só para você entender. Uma só de ovelha preta. E há décadas, eu estou em um processo de linhagem que só nasce preto com preto. A outra fazenda só tem ovelha branca. E há décadas só nasce ovelha branca. Né? E eles botavam preto com preto, branco com branco, para poder, quando tosquearem, né? Eles poderem vender a pele preta tinha um custo, a pele branca tinha outro, tem as decorações daquele tempo, né? Então, enfim. E aí, lá, Jacó diz: pronto, o que nascer malhado é meu. Aí Labão diz assim: rapaz, eu tenho centenas de ovelha branca, centenas de ovelha preta, nunca nasceu malhado. Beleza. Que nascer malhado, beleza. Aí Jacó teve uma ideia, inspirada por Deus. Jacó foi num pedaço de madeira, um pedaço de árvore, que quando tirava a casca, ficava tudo malhado. Aí Jacó pegou, botou as ripas dessa madeira na frente de onde as ovelhas bebiam água. Vai escutando. Jacó botou as ripas dessa madeira onde as ovelhas, elas bebiam a água, e naquele momento as ovelhinhas estavam lá, bebendo água. Vai falar: beber água. Vai beber água. E elas bebiam água olhando, vendo, enxergando, presta atenção nisso, enxergando um pedaço de pau malhado. Então a ovelha preta ia lá e via o pedaço de pau malhado. A ovelha branca ia lá e via o pedaço de pau malhado. Aí a Bíblia diz que o anjo veio e botou a mão em cima, trazendo, né, a bênção do Senhor. As ovelhas viam, a unção estava disponível e começou a nascer só ovelha malhada. Eu lhe faço uma pergunta: se ovelha, que é um animal, vendo um pedaço de madeira malhado, conseguiu parir ovelha malhada, porque Deus estava favorável àquilo, a pergunta que eu faço a você é: se você começar a ver cura, provisão, prosperidade, as bênçãos do Senhor, e Deus já é favorável a você por causa de Cristo, você acha que não vai parir as bênçãos de Deus aqui na terra? Então, meu irmão, a partir de hoje, comece a entender: eu não vou perder para uma ovelha.
eu não vou perder para uma ovelha. Se uma ovelha consegue, eu consigo. Se uma ovelha conseguiu, eu consigo. Eu vou começar a crer na minha cura, eu vou começar a crer na minha prosperidade, eu vou começar a crer na minha felicidade, eu vou começar a crer nas manifestações de Deus. Sabe? Faz lá um quadro dos sonhos. Começa a declarar. Para cada sonho, bota um versículo embaixo. Para cada sonho, bota um versículo embaixo. Para cada sonho, coloca um versículo embaixo. Tarefa de hoje. Faça um quadro dos sonhos. Ah, pastor, eu já vi um coach mandando fazer um quadro dos sonhos. Eu estou pedindo para você fazer um quadro dos sonhos, mas para cada sonho, bota um versículo embaixo que prometa aquele sonho. Uma família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dinheiro, o Senhor se fez pobre para poder me enriquecer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E começa a confessar todo dia. E se vê daquele jeito e falar. Recebeu algo nesse dia? Você recebeu algo nessa manhã? Querido, se isso tem sido uma bênção para você, mais uma vez eu peço, por favor, multiplique para pelo menos 5 pessoas. A partir desse momento, eu queria que você entendesse que nós estamos multiplicando esse conteúdo para o nosso YouTube, Joselito Rezende, o nosso Instagram pessoal, Joselito Rezende. Se você ainda não é inscrito, vai lá e, por favor, nos ajude de alguma forma, multiplicando esse conteúdo, se tornando seguidor da nossa igreja, Verbo da Vida Itabaiana, Joselito Rezende, YouTube, Joselito Rezende, Instagram. Isso vai nos ajudar demais, querido, a propagar as notícias do céu, a falar das notícias do céu. Estamos começando agora a fazer esse trabalho, e eu sei que vai ser muito bom. E se você gostaria de nos ajudar, se você entende, rapaz, o ministério do pastor Joselito, o ministério da igreja Verbo da Vida Itabaiana é uma bênção para mim, eu queria muito que você nos ajudasse financeiramente, porque nós estamos precisando receber donativos, finanças agora mesmo, através da sua generosidade, para podermos comprar alguns equipamentos, cerca de 30 mil reais de equipamento, para podermos multiplicar a mensagem de Cristo. Então, querido, 10 reais, 5 reais, 50 reais, 100 reais, 1.000 reais, 1 milhão de reais, tudo é válido. E está aqui, ievvitseeventos@gmail.com, ievvitseeventos@gmail.com. Esse dinheiro vai para uma conta, a conta de eventos da igreja. Essa conta de eventos vai entender que esse Pix é para justamente comprarmos esses equipamentos para ajudar nesses eventos via online que nós estamos fazendo. Por favor, nos ajuda, por Jesus. A gente precisa muito da sua ajuda, da sua generosidade. Não fica parado, vai aí, pega o seu aplicativo do banco e nos ajuda. A gente precisa muito. Você sabe muito bem, né? Você que é cristão, verdadeiramente um cristão, sabe que desde que mundo é mundo, desde o templo, desde o tabernáculo, desde o deserto, Jesus, os apóstolos, foram os donativos dos irmãos, do povo de Deus, que fez com que a casa do Senhor, o Evangelho, pudesse se multiplicar. Então, eu peço a você que me ajude e nos ajude a gente poder avançar com essa obra, tá certo? Então, eu quero fazer, nesse momento, o print, depois a confissão e abençoar a sua vida para o dia de hoje. Então, vamos para o print. Aí você coloca aqui na minha testa algo que lhe tocou e nos marca. Marca os nossos Instagrams. E a gente vai replicar. Eu queria fazer a confissão com você de hoje. Recebo o que digo, pois aquilo que digo é a minha fé falando, e se tornará minha realidade. Vamos repetir comigo? Me ajude aí. Recebo o que digo. Recebo o que digo, pois aquilo que digo é minha fé falando, pois aquilo que digo é minha fé falando, e se tornará minha realidade, e se tornará a minha realidade. Esse pocket estará disponível, e já está disponível, no Instagram da igreja, no meu Instagram particular, e eu sei que será uma grande bênção para você poder colecionar, guardar, tá certo? Como o pessoal falou, depois você faz uma litoflix aí, pega todos os estudos e, meu irmão, isso aqui é um banho de fé para você, e você vai ser expert, craque
em vencer, tá certo? Que Deus abençoe você. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero declarar com as minhas mãos agora levantadas para esse celular, essa televisão, esse monitor. Eu quero declarar a sua bênção nessa manhã. Eu quero declarar chegando sobre todos os irmãos, sobre todas as pessoas, que aquilo que eles estão crendo e confessando, assim será. Vai acontecer. Nós chamamos os teus anjos para poder colaborar com essas obras, com aquilo que eles estão falando. Por isso nós chamamos dinheiro nessa manhã, vai sobrar e não vai faltar. Nós declaramos, Pai, que vai transbordar. Nós declaramos, meu Pai, cura, nós declaramos libertação, nós declaramos salvação, nós declaramos vida, nós declaramos que o Senhor é bom. Em todo o tempo, o Senhor é bom. Em nome de Jesus, eu abençoo o seu dia e eu declaro que nesse dia as bênçãos do Senhor correrão até você e você será ricamente abençoado. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, multiplique para 5 pessoas. Quinta-feira, Ted Greenwich na nossa igreja, e vai ser uma grande bênção lá, e vai ser na Super Quinta, 19h30, final de semana, 10 da manhã, sábado, Impulsionar com o pastor Adilson de Lira, 19h30 com Mísia, vai ser uma grande bênção, explosão profética. Domingo de manhã nós teremos o culto na Serra, 5 horas da manhã saindo da igreja, e 18h30 um culto de explosão da fé com o pastor Adilson de Lira. Deus abençoe você, estaremos juntos e colados todos os dias, em nome de Jesus. Deus abençoe você, até amanhã, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, em nome de Jesus. Deus te abençoe.